Dia, pessoal, contar pra vocês aí mais um caos caipira, um caos daqueles antigos que eu ouvia lá. Esse caos bacana, um caso excelente, mais precisamente quem contou ele pra nós, pra mim, foi o meu primeiro professor, aquele professor da roça que me alfabetizou, chamado Antônio Firmini. Nós fomos alfabetizados ali numa escolinha, um ranchinho de palha, né, coberto ali de barro, porque naquele tempo o Estado, a prefeitura não oferecia recursos ali para a alfabetização das pessoas. Por isso, né, que naquele tempo 90% dos interioranos eram analfabetos. E esse professor não tinha recurso nenhum, nós mal tínhamos um caderninho velho. Às vezes ele ensinava pra gente, não tinha quadro negro, né? Ele pegava um carvão e escrevia na parede. Às vezes com a própria ponta do dedo ali, porque o terreno lá do nosso grupinho era chão batido, ele desenhava lá o A, o B, o C e nos alfabetizou dessa forma. E ele era um excelente contador de história. Pensa num cara, eu lembro dele como hoje, ele era bem gordo, barrigudo, moreno, tinha um sorriso largo assim, uns sinalzinhos de ouro nos dentes. Naquele mansidão ali ele contava vários causos. E esse da noiva assombrada foi um dos causos que ele nos contou. É bastante interessante. Mas antes de eu contar o caos aí da assombração da noiva, da alma da noiva que aparecia para os caminhoneiros, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e venha comigo espalhar Brasil lá fora a cultura do caos caipira. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Se você conhece alguém que gosta de caos caipira, fala com ele, acesse lá o canal Pedrão Bocó. Eu acredito que só tem eu com esse nome contando histórias aí, Brasil e mundo afora. Pedrão Bocó é o nome do nosso canal. Acesse lá, acesse aqui e vem comigo espalhar a cultura do caos Brasil lá fora, mostrando para os mais jovens como é que era a nossa vida antigamente. Faça como Romário Souza, de Campinas, estado de São Paulo. Romário, aquele abraço. Ele compartilha nossos causos, ele coloca lá nos seus grupos de amigos, nos seus grupos familiares, né, em São Paulo, ali os parentes deles em Minas Gerais, e soma muito com a gente aí. Romário, ó, aquele abraço para você, meu irmão. Vamos então? Pois bem, na Belém, Brasília, contava-se nosso professor Antônio Firmino, ele não sabe dizer o local exato. Naquele tempo ela não era asfaltada e nem tinha, né, o tamanho, a dimensão que ela tem hoje. Mas numa curva lá da Belém, Brasília, os caminhoneiros contavam, né, os moradores ali da região contavam que de quando em quando, depois da meia-noite, principalmente nas noites de lua clara, aparecia uma noiva, às vezes ela sentava ali no capô do caminhão. Às vezes ela aparecia já sentada ao lado ali no banco do passageiro junto com o caminhoneiro. Às vezes o caminhoneiro via pelo retrovisor essa noiva vestida de branco sentada lá na lateral da carroceria do caminhão. Muitos caminhoneiros nem passavam ali depois da meia-noite, principalmente nas noites de lua clara, com medo da aparição da noiva. Mas um dia passando por essa estrada, que geralmente essa noiva aparecia quando o caminhoneiro estava sozinho. Um casal recém-casado, um casal apaixonado que estava viajando aí e curtindo a sua lua de mel no seu caminhão, no seu fordão, né? E como geralmente essa assombração só aparecia para quando uma pessoa estava só, né? O caminhoneiro, o casal, resolveu passar naquele ponto ali, era depois da meia-noite e era uma noite de lua clara. Os dois tinham bastante coragem também e eram bastante religiosos. Quando eles fizeram a curva, que abriram novamente, que viu aquela estrada aberta na frente, ó, quem sentou no capô do caminhão? A noiva. Uma linda noiva vestida de branco. Sentou no capô do caminhão. No primeiro momento, eles se assustaram muito, mas pararam o caminhão e tentaram comunicar com ela. Foi fazendo oração, foi pedindo a Deus. Às vezes a noiva meio que queria transformar numa fumaça, começava a desaparecer, mas depois se ajuntava ali os pedaços como fosse uma nuvem, né? E eles entrou ali em oração, não ficaram com medo, e até que eles conseguiram conversar com a noiva. Ela falou com eles, o espírito dela falou com eles. E ele logo perguntou, por que você aparece aqui nesse local? Por que você vive aí assustando os nossos irmãos caminhoneiros? Você não aparece para outro tipo de pessoa, somente para os caminhoneiros? Ela disse, eu tento comunicar com todos os caminhoneiros, mas vocês, por ser um casal que tem uma história parecida com a minha, uma história que eu não pude viver, por vocês ser um casal religioso, o ser superior permitiu que vocês me ouvissem. Posso contar para vocês a minha história? Logicamente o casal
um pouquinho assustado ali, apesar de ser muito corajoso, mas tinha muita fé em Deus. Conte para nós a sua história. E a noiva contou esta história para o casal de caminhoneiro. Eu iria casar com um caminhoneiro. E foi meu primeiro amor, nós conhecemos desde o tempo de criança e nós éramos loucamente apaixonados. O nosso grande sonho era casar e curtir a nossa lua de mel viajando estrada fora. O meu grande sonho, aquele sonho de adolescência, aquele sonho de amor, era dormir, passar a noite com meu amado na cabine do seu caminhão. Mas meu pai não permitia que eu viajasse com ele antes do casamento. Naquele tempo era bastante rígido. Mas o nosso sonho, o nosso grande amor, o nosso grande objetivo era casar e viajar juntos, passar a lua de mel juntos na estrada. Justamente nessa estrada que a gente ia passar por aqui, nessa estrada, porque nós éramos aqui, né, dessa região. E o que acontece? Meu pai tinha um empregado, um capataz lá da fazenda do meu pai, que dizia que se eu não casasse com ninguém, se eu não casasse com ele, não casaria com mais ninguém. Esse homem tinha por mim uma paixão doentia. E quando eu completei a idade, né, o meu grande amor, o meu caminhoneiro, né, o homem dos meus sonhos, era um pouquinho mais velho. Quando completei a idade, nós fomos para a igreja nos casar. E esse homem da mente doentia, da mente demoníaca, antes que o padre concluísse o nosso casamento, antes que ele concluísse ali o nosso matrimônio, esse demente sacou de uma arma e matou eu e o meu amado. E o padre não concluiu a cerimônia. E portanto, nós, apegados a esse amor terreno, apegados às coisas terrenas, nós não conseguimos subir para um plano superior. Nós não conseguimos chegar ao purgatório para que fosse perdoados os nossos pecados e nós chegasse até Deus, até o Espírito Santo. Como o próprio casamento diz, até que a morte vos separe. Mas o nosso não foi concluído. E por esse amor tão grande, esse amor imenso que eu tinha pelo meu caminhoneiro e que o meu caminhoneiro tinha por mim, esse amor nos prendeu aqui embaixo. Nós estamos há muitos e muitos anos aqui vagando, porque nós não conseguimos subir para um plano superior, porque não foi concluído o nosso grande sonho. E como o nosso grande sonho está ligado a caminhão, a caminhoneiro, toda vez que nós vemos um caminhoneiro, nós tenta comunicar, nós tenta contar a nossa história, porque nós precisamos que seja terminado ali o nosso casamento. Nós precisamos que você procure um padre. Eu vou dar aqui o meu nome, o nome do meu esposo, meu amado caminhoneiro. Você anote no papel, procura uma igreja e pede para o padre concluir o nosso casamento, concluir a nossa cerimônia, para que nós registramos esse amor perante as leis de Deus, para que a gente possa subir para um plano superior, para que nós podemos mesmo desapegar aqui de baixo e entregar as nossas almas a Deus, e lá Deus saberá o que fazer. Eles procuraram no dia seguinte o padre ali, uma paróquia mais próxima, contou a história para o padre. O padre já sabia ali da aparição da noiva, né, que assustava os caminhoneiros, acreditou na história e celebrou ali, concretizou a cerimônia de casamento com o nome deles, né, que a moça tinha anotado no papel. Ele fez uma cerimônia como se fosse presencial, com todos os detalhes, e esse casal que levou a história para o padre, levou o pedido para o padre, levou o nome deles para o padre, foram testemunhas do casamento. E o padre celebrou normalmente ali a cerimônia e oficializou perante as leis de Deus o casamento. Eles não estavam lá para dizer o sim, né? Mas o padre oficializou o casamento e o casal de caminhoneiro foi testemunha, que foi assinar ali o grande livro ali do registro do casamento. E o que aconteceu? Obviamente, a noiva e o noivo, que eram almas, não estavam ali para assinar. Então todo mundo já deduzia que aquele espaço do livro iria ficar em branco. Aí o noivo, o padre, os dois padrinhos, né, assinaram ali os dois espaços, as duas linhas como testemunha. E quando o padre levantou a mente ali, que levantou a mente para a imagem de Jesus, né, para abençoar aquela cerimônia, né, obviamente o casal de padrinhos, o casal de caminhoneiro também levantou-se os olhos. Quando eles voltaram os olhos para o livro, olha a grande surpresa. Estava lá a assinatura do noivo e da noiva. Aqueles mesmo nome
que a mulher trazia naquele papel. E ali foi oficializado o casamento. O padre já acreditava na história, né? A história se espalhou por toda a região e com documentos. Quem quisesse ver era só ir lá na igreja conversar com o padre e ele mostrava ali o livro. E depois disso, a noiva nunca mais apareceu naquela curva, né? Para assustar ali os caminhoneiros e o caos ficou. E hoje, através do meu professor Antônio Firmino, que através dos avós dele, dos mais velhos dele, a história veio contando de lá para cá, chegou em mim. E hoje eu tive o prazer, a honra de contar para você a história da aparição da alma da noiva. Obrigado a todos. Amanhã nós estaremos aqui com fé em Deus, contando mais um caos caipira para você. Espalhe o nosso canal, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal e venha comigo espalhar Brasil lá fora a cultura do caos caipira. Repetindo para você contar para os seus amigos, para os seus parentes. O nome do meu canal é Pedrão Bocó.